Oi pessoal, tudo bem? Volto aqui hoje com mais um vídeo, dessa vez com dois convidados que nunca apareceram aqui antes, a Amanda e o Rodrigo. Obrigada, gente, por terem aceitado o meu convite. Vocês querem contar um pouquinho de vocês? Como que vocês começaram, o canal de vocês, se apresentar aqui pro pessoal que acompanha o meu canal? Então vamos lá, vamos dar uma resumidinha. Sou a Amanda, Rodrigo, nós somos o Viajar um Prazer, temos um Instagram também, aqui o canal também temos. Tá sendo um prazer, Sabrina, estar com você aqui nesse canal, compartilhar esse monte de dica aí pra galera. O nosso Instagram iniciou já tem uns 3 a 4 anos, a gente fala basicamente de dicas de viagem também e planejamento de viagem. Então a gente foca na galera que tá precisando aí de grana pra viajar, né? Que todo mundo tem que ter dinheiro pra viajar. E a gente foca em dar essas dicas de como você economizar, como você direcionar o seu dinheiro pro que realmente importa, que é viajar, que todo mundo gosta. Só dar uma complementada. Em resumo, é exatamente o que a Amanda falou. Queria agradecer também o convite. Mas nossa página, a gente costuma dizer que fala sobre finanças e viagem. Inclusive a gente utiliza um bordão lá que ninguém viaja sem dinheiro. Não existe almoço grátis, enfim. A formação de vocês são contadores? Eu li em algum lugar? Não? Nós somos formados em contabilidade, eu tenho pós-graduação em educação financeira e já essa rotina aí de economia, de planejamento já faz parte da nossa vida aí a dois, né? Desde quando a gente começou a namorar. Então é muito bom compartilhar isso com vocês. A gente já compartilhava com amigos e familiares e tá sendo ótimo compartilhar com os viajantes aí pra cada vez a galera viajar mais e mais. Então, se vocês não deixaram ainda seu joinha, se inscreveram no canal, ativaram o sininho, façam isso, porque é super importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo pra vocês. E no final desse vídeo, não se esqueçam de ir lá no canal da Amanda e do Rodrigo, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque a gente tá o quê? Rumo aos 10 mil, né? Exatamente. Rumo aos 10 mil. Vamos lá, que a gente só consegue chegar nos 10 mil com a ajuda de vocês. Então, na hora que acabar esse vídeo, vai lá que eles vão ensinar tudo sobre economizar pra sua próxima viagem. Hoje a gente vai falar sobre 10 dicas do que você pode fazer durante a sua viagem para que você consiga economizar. Tem coisas muito simplesinhas e que de vez em quando eu acabo até falando durante uma viagem ou outra, mas eu resolvi registrar com a ajuda do Rodrigo e da Amanda para vocês entenderem melhor o que vocês podem fazer para economizar. Então vamos lá, gente. Qual que é a primeira dica? É um pouquinho antes da viagem, essa primeira dica que a gente utiliza muito, por sinal, que é viajar na baixa temporada. Assim como você disse, Sabrina, às vezes é uma coisinha besta que as pessoas acham que não tem muita relevância, mas quando você viaja na alta, os valores às vezes dobram, né? Ficam bem maiores. Então a gente sempre utiliza uns períodos março, maio, uns períodos assim intermediários. E as estações também de outono e primavera tem destinos que são estações lindíssimas, que o visual fica super diferente e a galera acaba não explorando muito esse momento. Então é um período mais barato e também muito bonito para você aproveitar. Eu acho que essa dica é excelente. E a segunda dica, qual é? Bom, a segunda dica é que você passe mais tempo no lugar que você está viajando. A gente costuma falar, inclusive, lá no nosso Instagram, sobre o valor, inclusive, da passagem aérea, né? Que ele pode corresponder a um valor muito grande do seu orçamento e acabar sufocando ali o seu orçamento de viagem. Então, para que você não passe por problemas desse tipo, a gente sugere, né, que você passe mais tempo viajando, até porque você conhece mais lugares, gasta menos dinheiro com translados, seja ele de onde você mora para o país que você está indo, o lugar para onde você está indo, também como translados ali intercidades, né? Às vezes a gente foi para a Europa no ano passado e a gente foi pipocando de país em país. Você vai para a Europa, você quer conhecer tudo, mas isso eleva muito o custo da viagem, e o fato de você passar também um pouco mais de tempo dentro de um país específico, de um lugar específico nessa viagem, você acaba conseguindo ali descobrir locais onde você economiza mais, um lugar que você come que é mais barato, onde você pode comprar mais barato. Você vai pegando ali os macetes daquelas cidades, daqueles países. Do povoado, né? Exatamente. Você conhece pessoas que te indicam coisas e você acaba economizando no geral, né? Essa dica é excelente. Quando eu tinha 14 anos, a minha mãe me pôs numa excursão pela Europa. Acho que eu devo ter feito, sei lá, uns 10 países. Eu e uma amiga minha. E assim, no final da viagem, se você perguntasse onde era Roma, eu não sabia, sabe assim? Onde fica o Coliseu? Era capaz que eu falasse que ficava na Espanha, assim, né? Adolescente, viajando, um monte de país. Então essa dica é excelente, porque além de tudo, a nossa memória fica gravada. Então assim, se você for pra Itália, faça a Itália de verdade. Se você for pra Espanha, faça a Espanha de verdade, pra você gravar onde estão os pontos turísticos. É óbvio que depois disso eu já voltei muitas vezes e eu conheci muita coisa. Hoje não acontece isso de eu me confundir, mas eu tento
sempre fazer no máximo 2, 3 países no máximo. E assim, quando são países pequenininhos, né? Por exemplo, República Tcheca, Áustria, tá tudo ali pertinho. Ali dá pra você fazer Alemanha, mas mesmo assim você vai fazer corrido, né? Porque ou você faz 2 cidades na Alemanha, você não consegue fazer a Alemanha inteira. Então essa dica é bacana e você acaba economizando com certeza no transporte. Com certeza, exatamente. Inclusive a gente costuma fazer até uma analogia, né? Com relação a esse valor de passagem, eu falei aqui, que você não vai ao shopping, por exemplo, gastar R$7 de estacionamento para comer uma casquinha de R$2. Então a gente costuma fazer essa analogia com o valor das passagens aéreas. Às vezes você vai para um lugar, você passa viajando, sei lá, 10 dias para conhecer 5 países, você gasta R$15 mil de passagem aérea e gasta ali, sei lá, 5 mil reais de orçamento numa viagem, um exemplo, né? Então você gastou muito mais de passagem, de translado, não tem por que uma viagem ser assim, né? É melhor você aproveitar mais, né? Gastar mais porque é o aproveitar, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Bom, e a terceira dica? Vamos lá, Amanda. A terceira dica é você focar em visitar atrações gratuitas. A Europa mesmo em particular, né? Tem bastante coisa grátis, tem muitos passeios bonitos, muitos parques, museus, tem muita coisa legal gratuita. Então é uma forma, quando você está com um orçamento um pouquinho mais apertado, você foca ali, entra na internet, coloca opções gratuitas. Por exemplo, em Lisboa você vai achar um monte de coisa legal que dá para você conhecer bastante, passear, se divertir e não ficar, né, fazendo rombo aí no orçamento. Separe o seu dinheiro dos passeios para fazer aqueles passeios que você acha super importantes, que você gostaria muito e que vão ter que pagar, né? Tem alguns que obviamente vão ter que pagar. Então foca esse seu dinheiro do orçamento dos passeios para esses passeios imperdíveis aí do seu sonho, e os outros você faz um monte de passeio gratuito que já enxuga bastante o orçamento. Inclusive, gente, tem alguns passeios que são os free walking tours nas cidades, né? Que você tem cidades que tem o passeio a pé com guia que a própria cidade oferece. Então, essa dica é super boa, vale a pena você pesquisar para se aproveitar desse passeio que pode ser gratuito e ainda com guia. Então vamos lá para a quarta dica. Bom, a quarta dica é que você viaje para lugares promocionais. A Amanda costuma fazer uma brincadeira sempre que existe o viajante Nutella e existe o viajante raiz. E o viajante raiz é aquele que quer viajar, não importa para onde. Então, em vez de você ir procurar na internet aquele destino que você tem guardado no coração, você vai procurar na internet qualquer destino que esteja em promoção, né? Esse vai passar a ser o destino ali do coração, desejada. E existem diversas oportunidades, que, principalmente agora nesse período de pandemia, né, surgiram diversas oportunidades de pacotes promocionais que reduzem muito o valor final da sua viagem. A minha única recomendação é assim, como a gente não sabe como estão as empresas financeiramente, então a minha dica para você que me acompanha aqui é sempre checar no Procon, no Reclame Aqui, quais são as reclamações para entender se a empresa é idônea ou não. Então eu tenho certeza que a Amanda e o Rodrigo fazem isso também, mas só para vocês ficarem atentos com as promoções para não comprar gato por lebre. Então a quinta dica. Então vamos lá, a quinta dica é o uso do transporte público, né? Na Europa principalmente o transporte público ele é muito bom, de qualidade, então às vezes não há muita necessidade de você alugar um carro. E também uma outra opção é você alugar uma bike. A gente foi para a Bélgica, por exemplo, para Bruges, e alugamos uma bicicleta lá e foi uma delícia. Você vai pedalando, vai vendo ali os passeios, os lugares. Então é um jeito também mais econômico de você ter o translado na cidade e ainda assim você consegue aproveitar bastante. Então o uso do transporte público principalmente para fora do país, para dentro do país também você consegue aqueles city tour, que às vezes você paga um valor único e conhece os principais pontos turísticos, já não precisa alugar o carro e ter que se desgastar aí com a diária, combustível, um pedágio ou outro que acaba você pagando às vezes um pedágio no deslocamento, o estacionamento, né, em lugares turísticos você tem que pagar para tudo e o estacionamento é uma coisa que às vezes a gente não considera no orçamento e é muito importante. Então o transporte público, o aluguel de bike ou até mesmo esse city tour já economiza bastante aí durante a sua viagem. E aí vamos para nossa sexta dica. Sexta dica está relacionada à alimentação. Muita gente não percebe, mas às vezes a alimentação, aí, principalmente aqueles gastos pontuais durante a viagem, acabam um pouco sufocando aí o seu orçamento total. Então como é que a gente costuma fazer nas nossas viagens? A gente troca, mas isso é realmente de perfil, tá? Fica como uma sugestão. Claro. Mas a gente troca as refeições principais do dia, como o almoço e tal, por pequenos lanches. A gente vai lanchando, né? Pequenas coisas ali para ir se mantendo e a gente só faz mesmo uma refeição no final do dia, que é o jantar. E gente, se vocês querem saber mais sobre as dicas da Amanda e do Rodrigo, deixa aqui nos comentários
que com certeza eles vão voltar aqui, porque eu já falei vários temas que eu quero gravar com eles aqui, mas deixa aqui o que vocês têm curiosidade de saber. Então vamos lá, para a 7ª dica. Então vamos lá, na 7ª dica também tem um pouco a ver com o destino em si, é para você aproveitar as conexões. É muito comum que tenha algumas conexões um pouquinho mais longas, né, que dá para você curtir ali o destino e não pagar por aquela localidade, né? Se chama stopover essa estratégia aí, Sabrina com certeza domina muito bem essa estratégia, e a Air Portugal inclusive faz isso, né? Você pode ir para Lisboa e você pode pousar ali em Porto e passar alguns dias em Porto sem pagar mais por aquele destino. Então é uma forma de você conhecer mais um local e sem pagar por um translado, né, por uma passagem aérea para esse destino. Então, comercialmente falando, as companhias aéreas vendem isso como stopover gratuito. Então, quando vocês lerem esse termo, é exatamente isso que a Amanda tá explicando. Eu sugiro muito quando você vai fazer viagem para a Ásia, então que você vai via Dubai, via Catar, que é aquela conexão mais longa, que você faça essa paradinha de 1-2 dias na ida ou na volta, para dar aquele respiro antes de continuar o voo, porque é muito longe. 8ª dica. Bom, a 8ª dica, ela vai ficar relacionada não só com viagem, mas também como um ensinamento aí para você levar para sua vida. Está relacionado aos pequenos valores. Aquilo que a gente costuma negligenciar durante o nosso dia a dia, a gente não vai deixar de negligenciar na viagem também. Então a gente acaba gastando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e no final das contas esses pouquinhos somados eles dão um pocão que podem aí acabar atrapalhando até mesmo o seu planejamento, né? A gente costuma fazer esses cálculos também envolvendo água. Então tem gente que passa o dia às vezes passeando, né? E aí você compra uma garrafinha d'água, compra 2 garrafinhas d'água. Na Europa a garrafinha d'água, dependendo de onde você esteja na Europa, você chega a pagar até 3 euros na garrafa d'água, o que realmente é bastante caro. Então a gente costuma comprar sempre garrafões, né, de água maiores, a gente deixa no hotel e vai sempre reabastecendo a garrafinha menorzinha que a gente leva durante o dia ali para poder economizar. Eu, por exemplo, que a gente viaja em 4, é uma super economia. Então vamos lá, não menos importante, a 9ª dica. A 9ª dica é uma dica que a gente usou bastante nesses 30 dias da Europa. É o chip de internet. A gente não comprou o chip de internet, mas é uma opção se você quiser. A gente usou a internet de hotel, de lanchonete e restaurante, mas se você quiser falar, mano, eu gosto de internet, eu tenho um familiar no Brasil que eu preciso ficar em comunicação, você pode comprar os chips de internet do local. Ao invés de comprar esse que sai do Brasil, ele é bem mais caro, né, o valor, você pode chegar lá. Na Itália mesmo a gente teve que comprar pro pai do Rodrigo, que precisou fazer uma ligação a trabalho. E aí a gente comprou e o preço era super barato. E a gente falou, por que a gente não comprou antes desse chip? Vale a dica de que quando você desembarca no aeroporto, normalmente na saída você tem hoje em dia lugares para você comprar o chip de internet, de celular, a hora que você desembarca, depois que você retira a bagagem. Eu fiz isso no Egito, foi ótimo e funcionou super bem. E aí, não menos importante, a 10ª dica. Quem vai dar essa dica agora? A 10ª dica é voltada para hospedagem. Eu vou falar um pouquinho sobre hospedagens alternativas. A primeira não é nem tão alternativa assim, que é o Airbnb. Muita gente ainda corre atrás de hotel, mas o Airbnb tem se mostrado como uma excelente alternativa para você economizar, principalmente se você está indo em grupo, né? Então, quando a gente foi para a Europa no ano passado, fui eu, Amanda, meu pai e minha mãe. Então a gente pôde dividir uma casa e aí o custo realmente da hospedagem ficou muito mais baixo do que se a gente tivesse cada um reservado um quarto de hotel. Então o Airbnb é uma excelente alternativa. Você também pode procurar por hostel, né? Principalmente se você está indo sozinho, se você tem esse perfil de viajante aí mais aventureiro, se você não se incomoda de dormir num quarto com outras pessoas, você pode procurar esse tipo de hospedagem também. A tendência é que você economize muito, principalmente em hostel, quando é misto, essas coisas todas assim. E ainda existe uma alternativa que a gente chama de hospedagem gratuita. A gente inclusive tem até um vídeo no canal que a gente fala sobre o Couchsurfing, que é uma modalidade de você viajar e se hospedar na casa de pessoas que querem receber viajantes pela troca de experiência. Então você vai para lá, você conversa com a pessoa e tal. É uma resenha isso, né? A gente não teve oportunidade de fazer, a gente não conheceu o Couchsurfing. Hoje também acho que a gente também não iria, principalmente dividir um sofá nós dois, eu acho que a gente não faria esse tipo de coisa. Mas é uma alternativa super interessante e gratuita, né? Tem uma coisa que não é a mesma coisa para hospedagem, mas é um aplicativo chamado Show Around, que são pessoas que moram no destino, não são guias cadastrados, e são infinitamente mais baratos também, e eles vão te mostrar a cidade da maneira com que o morador tem ela. Então também é interessante.
é mais em conta, mas não é relacionado à hospedagem, né? Eu, honestamente, eu não sei se eu teria coragem de ficar na casa de um estranho, assim, né? Já fiquei, mas hoje eu não sei se eu teria essa coragem. Acho que eu ando mais medrosa. Queria agradecer a participação de vocês com essas 10 dicas. Se você aí que me acompanha tiver mais dicas, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar saber sua dica de economia de viagem. E tanto o Rodrigo quanto a Amanda também vão gostar de saber. Não se esqueçam de ir lá no canal deles, viajar é um prazer. Vamos lá, rumo aos 10 mil. Esse ano ainda, né, gente? Vamos ajudar eles esse ano, porque canal de YouTube é uma resiliência, é uma persistência eterna. Então, obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!